Você já teve seu horário de voo alterado? Sabe quais são os seus direitos como passageiro garantidos por lei caso esse tipo de situação aconteça? Eu sei que não é o que a gente deseja passar. No entanto, é algo também que foge do nosso controle, porque quando acontece é por parte da companhia aérea. Porém, é importante você saber o que fazer quando esse tipo de situação acontecer. E é exatamente isso que eu vou compartilhar neste vídeo aqui com vocês. Por quê? Porque mais uma vez eu estou passando por essa situação. O meu voo, ele teve seu horário alterado. E quando isso acontece, nos dá ali algumas possibilidades que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas primeiro, se você ainda não me conhece, eu sou Ingrid Vale, sou especialista em milhas aéreas e estou aqui semanalmente no YouTube compartilhando informações, oportunidades, novidades e estratégias eficazes de milhas que nos permitem viajar cada vez mais, gastando menos, porque sim, viajar não precisa ser caro. Então, se esse assunto te interessa, já aproveita para se inscrever aqui no meu canal. Eu também estou diariamente aqui no meu Instagram, compartilhando oportunidades, informações, tudo que envolve esse universo de milhas e viagens. Então, fique à vontade caso queira me acompanhar por lá também. Mas agora vamos ao que interessa, né? O que fazer, né? Quais são os seus direitos garantidos por lei quando esse tipo de situação acontecer? Comigo não é a primeira vez que acontece. E eu já abri também, né, algumas caixinhas lá no meu Instagram. Algumas pessoas também já me enviaram por direct falando que esse tipo de situação aconteceu e que ela, assim, acabou, né, por falta mesmo, né, de conhecimento ali, deixando aquele horário que a companhia aérea fez a alteração no voo dela, né, ela acabando, deu de acordo ali, ou porque não viu, ou porque não sabia que tinha, né, outras opções. E não foi conveniente para ela, né? Acabou atrasando lá a logística dela, toda a programação que ela tinha de viagem. Então, eu acredito também que seja um tipo de dúvida comum de vocês, né? Do que fazer. Então, eu vou compartilhar com você aqui o que a ANAC define quando esse tipo de situação acontece, né? Quando o seu horário do seu voo aí, ele é alterado. Então, aqui na minha tela, né, existe uma questão de horários, tá? Então, para voos nacionais e voos internacionais. Quando a companhia aérea altera o seu voo nacional 30 minutos ou mais, ou voos internacionais 1 hora ou mais, ela obrigatoriamente precisa te oferecer essas 3 opções aqui, que são reacomodação e um outro voo disponível, reembolso integral sem multa, crédito ou outra forma de execução do serviço. Ela precisa te oferecer isso aqui. E independente se você emitiu a sua passagem aérea com milhas, que foi o meu caso, né? Eu emiti a minha passagem aérea com milhas, paguei só as taxas de embarque lá em reais. Ou, né, obviamente, se você emitiu a sua passagem aérea lá na tarifa pagante, né? Você pagou em reais. Então, independente da forma de pagamento, ela precisa obrigatoriamente te fornecer essas opções aqui. A reacomodação em outro voo disponível, né? Você pode olhar e ver se tem um horário mais conveniente para você, que não atrapalhe tanto a sua logística, a sua programação da viagem. Então, se você optar por essa questão, você entra lá no site da companhia aérea, seja a Gol, seja a Latam ou até mesmo a Azul, você vê se tem um voo mais conveniente ali para você. Ela não vai te cobrar nada mais por isso, tá? Porque ela já tá te oferecendo isso. Reembolso integral sem multa, você pode pedir essa opção também. Ah, não tem nenhum voo que seja satisfatório para mim, eu quero pegar aqui o reembolso, enfim, ela vai te oferecer isso também, sem cobrar qualquer tipo de multa. Crédito ou outra forma de execução do serviço, né? Então, você também pode pedir um crédito e ficar com esse crédito lá na sua conta. A Azul e a Latam é mais ou menos 12 meses aí para o que você precisa utilizar esse crédito, caso você opte por essa opção aqui, tá? Então, você tem que usar esse crédito para voar com
a Azul ou com a Latam ou com as parceiras dela no período de 12 meses a contar, tá? Esse é um ponto muito importante. A contar da data da emissão da passagem aérea e não da data do voo que você, né, do seu embarque ali. É da data da emissão. A Gol, se não me falha a memória, ela tem um período a mais, tá? Então são de 12 a 18 meses que você pode utilizar esse crédito para voar com a própria Gol ou com as parceiras dela. O meu caso aqui especificamente, o meu voo ele foi alterado, mas ele foi alterado para um horário, tá? Inferior a esses 30 minutos aqui. É um voo nacional, tá? Então aqui na próxima tela, ó, acho que eu até trago essa informação aqui para vocês. O meu horário, ele foi inferior, né? A alteração do meu voo, ele foi inferior a 30 minutos. Inicialmente aqui, ó, o horário, né? O antigo era 6h10 da manhã, partindo às 6h10 da manhã, e ela alterou para 5h55 da manhã. Ou seja, um intervalo, né, uma antecipação aí de 15 minutos. Então, a companhia aérea, ela não tinha a obrigatoriedade de me oferecer essas opções aqui, porque foi inferior a 30 minutos. No entanto, ela entendeu, né, acredito eu, que como essa alteração partiu dela, voluntariamente ela foi lá e abriu essa exceção aqui e me concedeu aqui essas opções para que eu escolhesse a que fosse mais conveniente para mim. E aí, o que eu preferi? Eu falei, bem, eu vou ver se tem um outro horário aqui disponível, porque o meu compromisso, né, eu preciso estar lá antes do meio-dia, né, porque depois eu tenho um outro voo, então eu preciso estar lá antes do meio-dia. E aí ela me mandou essa mensagem, né, chegou uma notificação dizendo que o meu voo teve alteração, eu fui lá imediatamente, já entrei. E ela informou, né? Sua viagem sofreu uma alteração, mas não se preocupe, seu voo já foi reacomodado. Então ela fez essa reacomodação meio que de forma automática. Então de 6h10 ela me jogou para 5h55. Só que aqui ela pede o meu de acordo. Você concorda com essa alteração, né? Com essa reserva? E aí o que eu fiz? Eu falei, não. Deixa eu ver se tem uns voos aqui mais convenientes. A partir do momento que eu cliquei aqui, ela me abriu outras opções de voo, né? Então, tem até um voo mais cedo, né? 4h30 da manhã, 5h55, que foi o voo que ela me reacomodou, e um voo aqui às 7h25 da manhã, chegando lá em BH às 8h35. Então, um voo mais conveniente para mim, né? Eu vou precisar madrugar, mas nem tanto assim. O próximo também, se fosse com uma chegada antes do meio-dia, seria interessante. Mas eu fui lá e optei aqui por 7h25, né? Fui lá, escolhi esse voo sem qualquer tipo de pagar mais, nada disso, tá? Alteração gratuita. E alterei, ela já automaticamente informou, né? Sua reserva foi alterada com sucesso. E aqui ela já emitiu o meu novo bilhete, né? O meu novo horário ali. Então, assim, é um procedimento muito simples, tá? Não é necessário entrar em contato com a companhia aérea, com os atendentes. Você consegue fazer esse tipo de alteração aqui pelo aplicativo, pelo site, tá? Seja da Smiles, seja da Azul, seja da Latam. O importante é que você faça o quanto antes. Por quê? Porque a disponibilidade nos voos, elas vão acabando. Então, se o voo ele foi alterado para você, né? Quem estava no mesmo voo foi, né, foi alterado para todo mundo. Então, se eu entrei lá e imediatamente escolhi esse horário de 7h25, né? E depois você entrou, sei lá, horas depois, ou até mesmo no dia seguinte, você pode não ter mais disponível o horário de 7h25. E aí ter outras opções que não sejam convenientes para você. Então, o importante é que quando chega a alteração, você entra e imediatamente faça o que for, né, mais conveniente aí para sua viagem. E aí, já para finalizar aqui essas informações para vocês, eu aproveitei aqui para poder compartilhar outros pontos que são importantes, que podem acontecer durante a sua viagem, né? Porque eu falei aqui da alteração do voo, que é antes ali da sua viagem, mas existe também o durante, né? Que pode acontecer e inclusive já aconteceu comigo. Então, se houver atraso, tá? Da companhia aérea em 1 hora, né, atrasar o seu voo ali em 1 hora, ela precisa te garantir, né, o acesso à comunicação, à internet, telefone. A partir de 2 horas, a companhia aérea deve garantir alimentação. A partir de 4 horas de atraso, a companhia aérea deve garantir translado,
ou pernoite, né? Se for o caso. Eu já passei por essa situação aqui também. Meu voo, no caso, ele foi cancelado, né? Então, eu ia embarcar num dia, ela foi cancelado pela companhia aérea. Então, ela precisou me fornecer. E as companhias aéreas, elas sabem disso, tá? Muitas das vezes você não vai precisar pedir isso para ela, porque ela sabe que isso ela precisa te conceder. Então, no meu caso, foi muito tranquilo. Meu voo foi cancelado, eu estava no aeroporto, né? Eu precisava embarcar, mas ela cancelou. Então ela foi lá e me ofereceu um translado do aeroporto até o hotel, que foi pago por ela, né? Inclusive o café da manhã ela pagou. E o translado também do hotel até o aeroporto para o próximo voo. Então, isso tudo a companhia aérea ela precisa pagar e ela sabe disso, tá? Mas se em algum momento você precisar cobrar, né, os seus direitos como passageiro, essas informações aqui elas são importantes. Se mudarem também o aeroporto, tá? Isso aqui nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer com outras pessoas também. Vamos supor, nessa questão que teve a minha mudança só de horário, o meu voo ele é partindo do Galeão. Mas se ela mudasse para Santos Dumont, né, que é inclusive até mais longe da minha casa, ela precisaria me fornecer um translado, né? Um translado saindo da minha casa para chegar até o Santos Dumont, porque eu comprei saindo do Galeão. Ela foi lá e alterou para Santos Dumont. Se não tivesse nenhum voo que fosse conveniente no Galeão, né, e eu topasse que ela fizesse a alteração, né, a reacomodação saindo lá do Santos Dumont, ela ia ter que me fornecer esse translado da minha casa até o aeroporto mais distante, tá? E isso deve ser feito de forma totalmente gratuita. Bem, era isso que eu tinha aqui para poder compartilhar com você. Acredito que seja uma informação importante, né? Porque é uma dúvida comum, né, entre nós viajantes aí. Muitas das vezes a gente não conhece quais são os nossos direitos e é importante a gente saber, porque caso de situações como essa, a gente tem como ir lá e correr atrás desse direito que a companhia aérea obrigatoriamente por lei deve sim nos oferecer. Bem, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que as informações tenham ficado claras, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar. Mas eu quero saber também se você já passou por alguma dessas situações aqui e infelizmente não soube como agir. Me conta aqui embaixo nos comentários. E vamos conversando. Até o próximo vídeo.